Aí eu lembro que eu abri o supercílio, assim, mas eu lembro que todo mundo olhou e falou, nossa, meu, não vai poder lutar. Aí eu falei, não, pessoal, eu tenho que lutar. É a terceira vez, eu fiquei agora mais 2-3 meses sem trabalhar, não dá mais, tem que lutar. Sim. Aí eu lembro que a gente colou com Super Bonder, que eu não podia ir no hospital, né? Então eu colei com Super Bonder em casa. Mentira. E fui me apresentar no médico do evento. Tem que ir um dia antes, fazer um teste físico lá. Aí eu fui me apresentar. Quando eu cheguei lá, o médico pegou e fez assim, ele me examinou, assim, tudo, pressão. Aí ele fez assim, ó. E já abriu. Nossa. Aí ele falou, putz, não dá pra deixar lutar. Aí eu falei, não, eu assino aqui um waiver se for o caso, que eu me responsabilizo por qualquer problema. Ele falou, não, jovem, não é por tua causa, não. É porque vai ser ruim pro evento. Porque vai começar a luta, o cara vai encostar em ti, vai sair um monte de sangue, nós vamos parar a luta, todos os espectadores vão achar que foi armado, que foi muito ruim, então não vai ter. Aí depois daquela eu falei, vou voltar pro jiu-jitsu. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. É a primeira vez que eu falo isso esse ano. Eu sou Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com um convidado aqui que ele é jiu-jiteiro, gaúcho e criador de uma das academias de Brazilian Jiu-Jitsu mais conhecidas aqui da Austrália, é isso mesmo? Isso mesmo. Legacy Jiu-Jitsu. Legacy Jiu-Jitsu. Thiago Braga, muito obrigado por ter vindo, mano. Pô, eu que agradeço o convite. Primeiro podcast de 2023, como é que foi sua virada? Cara, a virada foi boa, foi tranquila, só esse ano com amigos em casa, aquele negócio mais tranquilo, mais relaxado, né? Mas não, foi bem legal, sempre bom, né? Você falou que você mora lá nas Northens. Eu moro nas Northern Beaches, Então a sua galera é lá de cima, a grande maioria? Cara, a minha galera, o pessoal como eu trabalho com jiu-jitsu, minhas academias, a minha principal academia é aqui no centro de Sydney, aqui em Chippendale. Sim. Então a minha galera é da Eastern Suburbs, Northern Beaches, Inner West. Então o pessoal vem de tudo que é lugar, né? É legal. Bom, eu gosto eu gosto muito da Northern Beaches, eu acho que eu moro lá há quase 20 anos. Qualidade. Mas eu gosto do estilo de vida lá, pra mim é o melhor lugar do mundo pra morar, mas eu gosto de go around, né? Eu gosto de me relacionar com as outras áreas de Sydney também, porque, Sydney é uma puta cidade, né? Aqui é muito legal. Eu queria pedir pra você começar se apresentando pra galera, porque você fazia jiu-jitsu no Brasil. Quanto tempo você fez jiu-jitsu? Quanto tempo você ficou lá no Brasil? Você já dava aula lá? Claro. Por que você veio pra cá? Como é que você abriu? Beleza. Bom, o meu nome é Thiago Braga, como tu apresentou. E eu moro aqui na Austrália desde 2004, então já 18 anos, eu acho. Bom tempinho, legal. Eu vim pra cá no começo como estudante, como todo mundo, estudante de business, depois eu fiquei aqui, fiz faculdade de finanças aqui na Austrália. Você já veio com a intenção de ficar? Já pensava naquela época isso? Eu vim com a intenção de estudar por um ano. Tá. Eu vim como todo mundo vem, um ano, estudar, eu tranquei aí a faculdade. Renova. Eu fazia a faculdade de engenharia no Brasil, aí eu tranquei para vir para cá estudar por um ano. Tá. E eu acho que no meu terceiro mês aqui, eu já tinha certeza que eu não queria voltar. Sério? De alguma forma eu ia ficar, né? E acabei ficando. Sim. Mas, bom, em relação ao jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu já desde 1998, quando eu comecei aos 15 anos de idade. 15 anos. E sempre treinei. No Brasil eu não era professor, eu só era atleta, competidor. Você competia? Competi a vida inteira, ainda compito. Um pouco menos agora, que estou ficando mais velho, mas, tá no sangue, eu não gosto de parar. Sim. Mas aí eu cheguei na Austrália e para mim a principal coisa é o meu professor, que era do Brasil, Paulo Guimarães, que está aqui na Austrália também. Ele já estava aqui quando eu vim, então eu continuei treinando com ele, claro, o tempo todo. E você sabia disso? Sabia que ele estava aqui quando ele veio? Sabia que ele estava aqui, continuei treinando, só que como todos nós que moramos, né, fora do Brasil, chega uma hora que a gente fica, como se diz, homesick. Saudade. E o meu homesick era mais a forma que eu achei no começo de repor aquela falta que eu sentia do Brasil. Sim. Era criar o ambiente que no Brasil eu fazia minha vida assim de adolescente era escola, depois faculdade e depois ia pro jiu-jitsu e meus amigos eram meus amigos do treino, do jiu-jitsu. Todo dia? Todo dia. Todo dia você ia treinar? Menos sábado e domingo, acho, né? Às vezes até sábado. Sim. Mas aqueles eram os amigos que eu viajava, eram os amigos que eu saía de noite. Sua família. Eram os amigos que eu fazia churrasco, eram os amigos que eu ia na casa. E o que eu comecei a tentar fazer aqui, que eu acho que foi a ideia de onde surgiu a Legacy,
foi eu criando aquele grupo de pessoas que no mesmo ambiente, passar o tempo todo junto. Tipo, na minha academia por muitos anos, até agora. Sim. Pô, o pessoal vem ali pro treino do almoço, tem aquele grupo que vem pro treino do almoço, depois dele almoça junto, depois toma um café, aí já vai ficando, quando vê tá ali pro treino da noite. Sim, passa o dia todo lá. E isso foi tipo o que eu acho que facilitou bastante para eu ter conseguido ficar aqui todo esse tempo, sabe? Eu nunca pensei em voltar pro Brasil. Né? Eu sinto falta da família, como todo mundo, a família vem me visitar, eu vou às vezes. Mas a minha história no jiu-jitsu foi bastante essa. Tá. E até 10 anos atrás aí eu criei a Legacy. Mas como eu posso te dizer, a gente... eu tive muito isso vindo da minha ideia de trazer o ambiente que eu tinha que era uma Brasil. Parada que você sentia falta e... Que legal, velho. Com certeza. Que legal. Lá no Brasil você trabalhava? Lá no Brasil, eu saí do Brasil com 21 anos. Então, eu estava, na época, fazendo estágio numa empresa de engenharia. Eu estava estudando engenharia, fazendo estágio numa empresa. Mas eu nunca... É estranho para mim até falar isso hoje em dia, porque eu não... Não lembra nada de engenharia? A parte foi muito bom. Eu lembro, assim, a ideia de se pensar como engenheiro foi boa, me ajudou bastante na vida. Mas o que eu acho é o seguinte, eu nunca tive uma vida adulta no Brasil. Eu nunca fui um adulto morando no Brasil. Eu nunca tive um trabalho, uma profissão, nada. Eu fui um adolescente que entrou para a faculdade e um adulto eu só fui aqui na Austrália. Então, a minha formação cultural ela é muito diferente, porque eu sou, como tu, como... todas as pessoas. Eu sou brasileiro. Sim. Mas o jeito que eu penso, o jeito que eu vejo as coisas, não é 100% como os brasileiros do Brasil veem. Então eu vivo os dois mundos, porque eu cresci... Você veio com o quê? 19? 21. 21. Mas minha vida nunca foi aqui, entendeu? Sim, novão. Mas, pô, legal, esses dias eu entrevistei um pessoal os moleques do Sei Lá Podcast, que eles também eles vieram muito novos, né? Papo de 18, 19, 20 anos, eles já estavam aqui. Eu falei assim, cara, você tem que ter muita cabeça para vir aqui, longe da família, e não se perder aqui na Austrália. Porque aqui, tudo é muito fácil para você conseguir dinheiro, para você ir para as festas, para você, mano, comprar droga, bebida e se perder e se afundar aqui sem ter uma orientação. Sim. Cara, é muito fácil aqui na Austrália. Pô, com certeza, cara. Eu nesses anos que eu tô aqui, eu tenho visto bastante até... Eu acho, até pra galera que tá vindo pra cá, a galera que recém chegou, eu acho que tem assim, tem a primeira fase, cheguei na Austrália, aí quero me estabelecer, quero morar num lugar legal, quero ter dinheiro, ou aqueles que já têm dinheiro, mas eu quero ter uma renda para poder viajar, quero fazer férias, quero ir pra Tailândia, quero ir pra Indonésia, quero ir pro Vietnã, quero não sei mais aonde. Sim. Legal. Estágio 1. Estágio 2. Quero achar uma forma de ficar na Austrália. Quero ver qual é o caminho para eu pegar minha residência e ficar aqui. E para muitas pessoas, esse é o objetivo final da vida deles na Austrália. É pegar minha residência e eles têm o pessoal tem aquela ideia assim, quando eu pegar minha residência, aí pronto, tô resolvido. Depois eu pego o passaporte, tô bem. Sim. Só que o que eu acho, que eu apoio muito, cada vez que eu vejo um brasileiro que está começando um negócio próprio, ou que está começando sua própria empresa, ou que está, sabe, buscando algo a mais, eu tento apoiar, tipo assim, 500%, porque essa é uma parte que é muito importante para a gente, como brasileiros, que agora a gente é uma cultura nova na Austrália. Daqui a anos, tipo, nós vamos ter os nossos filhos e netos aqui, e a gente quer estar estabelecido dentro desse país, né? Total. E eu vejo que é a parte onde os brasileiros, que depois que pegam a residência, agora eu preciso tentar ser alguém na Austrália. Eu preciso não ser o cara que está, sabe, ganhando ali o dinheiro que eu preciso para sobrevivendo. Para viajar, pagar minhas férias, mas assim, qual é o impacto que eu tenho na cultura daqui, ou qual é a minha, que eu trago a minha posição? A gente até brinca às vezes, né, quando fala vai no posto, vai no 7-Eleven, pô, é só o paquistanês, o indiano ali, mas é uma cultura que de várias formas se acomodou naquela posição. Não todos, claro, não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Mas é que nem tu falar que todo brasileiro trabalha na obra ou no restaurante. Sim. Entendeu? E não é assim. Não, tem bastante. Muita gente já chega com aquela direção. Uma grande maioria. Começa ali, mas alguns tentam. O ideal é que a gente tente sempre, né? Se alguém progredir, aprimorar. Né? Os próximos que vierem depois da gente vão chegar aqui agora já não para
para aquela fase que eu cheguei há 20 anos atrás. Vamos chegar Sim. aqui fazendo coisas mais legais, né? Você falou que você chegou em 2004. Como é que era a Austrália em 2004? Em relação a trabalho, estudo, você vê hoje em dia, não sei se você tem muito contato com a galera que chegou e hoje em dia, talvez seus alunos, sim, mas tem como fazer uma comparação? O que é melhor, o que é pior, o que mudou? Cara, eu acho que tem como fazer. Eu acho que tem os dois lados. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu morava em Manly. Né? E sempre lá por sempre cima. no Northern Beach, mas eu cheguei a morar em Manly. E a gente sabia, por exemplo, se eu ia na praia, se eu ia ali na época tinha o Shark Bar, o Stanick, onde o pessoal se encontrava, tu sabia quem eram os brasileiros que moravam em Manly. Tipo, tu sabia, assim, sabe, não sei quantos eram, mas era difícil tu encontrar algum brasileiro que tu já não sabe quem ele seja, na época. Sabia por nome. Eu sabia, por exemplo, que dos brasileiros que moravam em DY, eu sabia quem eram e aonde eles moravam lá, entendeu? Era aquele grupo do DY. Sim. Tipo, alguns lugares como Eastern Suburbs já era um pouco mais, assim, difundido, já tinha mais brasileiros que moravam mais tempo, mas mesmo assim ainda era uma comunidade meio, era minoria, meio pequena. Talvez. Eu acho que em termos de trabalho, é só tu olhar o índice de desemprego na Austrália, nunca mudou muito, então né, eu acho só que hoje em dia, que nem eu falei, tem mais brasileiros em posições melhores, o que está estimulando a pessoa que está chegando a não ir muita só gente qualificada chegando pro subemprego. Sim. Eu acho que isso mudou. Hoje em dia, eu acho que a única coisa que talvez tenha mudado, não para pior, mas tenha dificultado mais, seria a chegada e permanência na Austrália. Que, acho que há anos atrás, a época que eu vim, era mais fácil. Sim. Se tu realmente quisesse ficar, tinha várias formas. Hoje tem muito mais brasileiro, né? Aí você vai lá pra Manly, hoje a galera falando português na rua, lá no Stanick. E eu acho que é evolução. Tipo, teve uma época, por exemplo, na Austrália, que todo mundo que chegava aqui fazia o curso de chefe. Ainda tem. Sim. Mas eu lembro que na época que eu cheguei aqui, vários amigos meus, o pessoal fazia o curso de chefe, nem ia. Fazia ali mais ou menos isso, aquilo, quando acabava o curso de chefe. Já pegava o PR. Já fazia as horas ali de qualquer jeito e pegava o PR. Só que a lógica por trás disso, o que aconteceu? Digamos que eu tivesse uma demanda de 5 mil chefes, né, no estado de New South Wales. Tá. Aí aprovaram a PR de 5 mil chefes. A demanda continua 5 mil. Porque todo mundo vai fazer outras coisas, né? Ninguém quer ser chefe. Aí o que os caras fazem? Dificultam. Sim. Fala, então beleza, agora para pegar a PR como chefe, tu tem que ficar trabalhando 300 mil anos como chefe. Eu não sei como funciona. Já muda os requisitos, né? Então esse é o lado que eu acho que com o passar do tempo, foi mudando. Algumas portas vão fechando, mas também outras agora estão abrindo. Depois do Covid, o pessoal que estava aí, eu fiquei sabendo que o pessoal que estava com visto aqui pode aplicar um visto Covid, que dá mais 1 ano, 2, sei lá. Sim, tem que estudar. Tem outras formas, entendeu? Sim, legal. E a partir de qual momento que você, nessa sua trajetória aí de Austrália, você pensou em abrir a Legacy? Então você chegou em 2004, já tinha academia de jiu-jitsu aqui, tinha campeonato, tinha mercado para isso aqui na Austrália? Como é que era? Cara, foi interessante porque quando eu cheguei aqui, 2004, tinham academias de jiu-jitsu. Brasileiras também? Brasileiros e poucos não brasileiros. Tá. Eu lembro que eu acho que deviam ter 4 ou 5 faixa pretas de jiu-jitsu em New South Wales. Tá. Eu lembro que o meu primeiro campeonato, eu cheguei aqui, já fui competir. É mesmo? Que da hora. Meu primeiro campeonato de jiu-jitsu aqui, eu acho que tinham 40 inscritos, 50 inscritos. Isso é pouca coisa. Hoje, um dos campeonatos que eu organizo tem mais ou menos 2.000 inscritos. Caramba. Sabe? E hoje a gente tem, por exemplo, naquela época aqui em Sydney, a gente tinha mais ou menos 2 campeonatos a 3 por ano. Hoje em dia tem mais de 15, 20. Sabe? É exponencial. Sim, que legal. Mas eu lembro que quando eu competia a primeira vez, eu lembro quando chegou a hora da minha luta, o locutor anunciou, agora tem o Thiago Braga que tá aqui do Brasil, vai competir. E foi, sabe, um evento, assim. Foi um evento, atração. Tinha um brasileiro competindo no jiu-jitsu. Eu acho que isso foi bem marcante na época. Sim. Mas no começo eu não pensava em trabalhar com jiu-jitsu.
Entendi. Na verdade, não queria dar aula. Eu queria competir. E uma época eu fui um pouco pro lado também. Eu queria lutar MMA profissionalmente. Que legal. Então eu comecei a treinar. Aí eu acabei treinando numa academia de Muay Thai, na qual eles me davam um treino de graça. Sim. E aí eu dava umas aulas de jiu-jitsu para academia, para contribuir. Era uma permutinha ali. Uma permutinha. E dessa permuta eu fui criando alunos, eu fui criando aquele ambiente, e aí aquilo foi desenvolvendo, até que chegou um momento que agora essa é a profissão. Foi uma coisa bem orgânica até, porque chegou foi indo meio que naturalmente, até crescendo. Eu lembro que eu tinha um trabalho na época, eu trabalhava full time para uma empresa, e chegou numa hora que eu pensei, eu tenho que fazer uma decisão, né? Sim. E eu estudava full time também na Macquarie University. Você fez o que aqui? Finanças. Legal. Applied Finance. E aí chegou uma hora que eu tinha que tomar umas decisões. Sim. E essas decisões vieram bem na época da GFC, da Global Financial Crisis. Tá. Para quem estava acabando a faculdade de finanças, no meio da GFC, facilitou a minha decisão. Não ia ter como eu trabalhar em finanças. Sim. Todo mundo que estava em finanças estava perdendo o trabalho. Sim. Aí foi uma decisão meio... E na época eu consegui um patrocínio forte. Legal. Que me apoiou muito, mas assim, a condição deles é, Thiago, tu tem que sair, viajar e competir internacionalmente. A gente não quer patrocinar alguém para ficar só na Austrália. Pode crer. E aí que eu tomei a decisão de largar o meu trabalho, trabalhar full time com jiu-jitsu. Isso foi em 2010. E nessa época você já era residente? Já, peguei minha residência em 2010. Você fez como chefe também, esse esquema? Não. Eu tinha... Eu e a minha ex-mulher, nós dois brasileiros, a gente tinha a oportunidade de pegar sponsor com nossos trabalhos. Ah, tá. Aí a gente acabou pegando através ela acabou do trabalho dela, que era uma proposta bem melhor. Sim. E aí a gente pegou a residência juntos. Que legal. E 2010 e 2012 foi quando eu peguei a minha cidadania. Pegou a sua cidadania. Então, 10 anos atrás também, né, hoje. Sim, que legal. E aí surgiu essa oportunidade de ir com um patrocinador de rodar o mundo. E o que você fez? Dali eu comecei, eu lembro que teve alguns anos que eu viajei todos os continentes competindo, duas vezes, assim, 2 anos fazendo que isso. Da hora. E aqui dando aula, montando as academias. Sim. Aí que eu achei que todo o conhecimento é válido, né? Sim. Que a parte organizacional que eu tive na minha faculdade de engenharia no Brasil, eu comecei a ver, nessas horas ela saber pensar e organizar. Logicamente, nessa questão. Melhorou. Tá. A minha faculdade de finanças aqui, quando eu comecei a ter que administrar meu próprio negócio, fez uma diferença. Sim. Sabe, assim, tudo contribuiu um pouquinho. Sim. E a vontade de fazer, né? Então, eu fiquei competindo e dando aula e estruturando minhas academias. Na época era uma academia. Tá. E esse foi o projeto por muitos anos. Por muitos anos eu fiquei fazendo isso. E até os últimos anos agora que eu tenho tentado estruturar de uma forma para desenvolver mais, para espalhar mais o jiu-jitsu ainda, para crescer. Não só o jiu-jitsu e as minhas academias. Sim. Até porque nesses últimos anos eu formei... a Legacy. Sim. Nós formamos muitos bons atletas, professores, então eu estou tentando agora propagar as academias para que essas pessoas tenham a oportunidade também de trabalhar com o meu trabalho, com jiu-jitsu, né? Que legal. E foi nesse momento da sua vida que você falou assim, cara, eu vou viver do jiu-jitsu? Porque você estava treinando uma galera e você estava competindo. Não teve uma hora que você falou assim, mano, é isso mesmo que eu quero? Ou você já teve essa dúvida de falar assim, mano, talvez não seja para mim? Ou você sempre gostou de lutar, de treinar, de ensinar? Pode crer. Eu sempre gostei de treinar, competir. Sim. E dar aula foi uma coisa que eu fui aprendendo a gostar, sabe? Depois que eu comecei a ver o resultado, meus primeiros alunos que se desenvolveram bem. Isso daí deve ser muito legal. Isso hoje em dia é a parte que eu mais gosto até, né? Sim, mais do que meus próprios resultados, é os resultados das pessoas que eu estou treinando. Mas eu acho que foi uma coisa muito... A minha decisão de trabalhar com jiu-jitsu foi difícil, porque a princípio eu não queria trabalhar com uma coisa que eu tenho tanta paixão por, porque aquele negócio, né? Depois que vira trabalho, como é que tu para de gostar? Uma obrigação, né? Então eu meio que queria proteger o meu sentimento pelo jiu-jitsu, né? Só que do jeito que aconteceu foi uma transição assim... E a outra dificuldade que eu tinha é quando eu comecei a dar aula e eu fiquei dando aula full time, eu falava para as pessoas, né?
O pessoal me perguntava, pô, mas o que tu faz? Pô, eu dou aula de jiu-jitsu. Ah, que legal, mas pô, mas qual é o teu trabalho? Eu falo, pô, dou aula de jiu-jitsu. E aquilo me incomodava um pouco, que jiu-jitsu não era uma profissão. Entendi. Professor de jiu-jitsu não é uma profissão. E essa foi uma das minhas grandes lutas também. Para mudar esse tipo de pensamento. Para mudar isso. Qual é a forma de mudar isso que eu vi na época? Foi tentando contratar, tipo, as pessoas que davam, meus alunos começaram a dar aula para mim, meus primeiros instrutores. Que legal. O Caio Tamura, que é um dos meus meu braço direito na Legacy, na época era um dos meus professores, e aí eu comecei a tentar organizar para que ele fosse contratado. Sim. Até o ponto que ele virou um full-timer da academia, sponsorado pela academia. Que legal. E eu acho que foi um dos grandes contribuintes para a profissão jiu-jitsu. No momento que eu comecei a ver, não só na minha academia, claro, eu fiz pela minha, mas acredito que outros donos de academia fizeram a mesma coisa, mas eu lembro que aquela foi uma fase onde professores, eu não sei se a gente foi o primeiro ou se houveram outros antes da gente, que tiveram assim, professor de jiu-jitsu, full time, férias, tudo acontecendo. Legal, tudo formalizado. Aí outras pessoas começaram a ver, peraí, tem uma profissão ali. Sim. Hoje em dia, se tu for no seek.com lá procurar por trabalho, tem professor de jiu-jitsu, tem um salário médio, tá lá. Legal. Tu pode ir lá e procurar. Se quiser contratar um professor de jiu-jitsu, tu tem como achar lá. Que legal. E isso, para nossa classe, digamos, muito bom. Para mim, isso me fez ficar mais tranquilo depois. Hoje em dia eu posso falar, o que tu faz para ser professor de jiu-jitsu? Sabe? Ah, tá, não, tu é professor de jiu-jitsu, tem o professor de yoga, tem o professor da faculdade, tem o professor de matemática, entendeu? Sim. Isso aí foi uma baita vitória. Uma conquista. E aí, eu queria saber, por que você entrou no jiu-jitsu e o que isso te trouxe de aprendizado? Porque assim, tem muita gente que pensa, o cara vai entrar no jiu-jitsu só para brigar. Às vezes o cara tomou um pau na balada, ele quer entrar na luta para, sei lá, chegar numa outra balada e querer brigar. Mas o esporte não é isso, né? Não, muito eu acho que isso vem muito da época que eu comecei o jiu-jitsu. Quando eu comecei o jiu-jitsu nos anos 90, final dos anos 90, né? Era uma época, tipo assim, se tu pegar uma análise histórica do jiu-jitsu, aquela fama do bad boy, do pessoal, cabeça raspada, brigando na rua, orelha estourada. E o que acontecia muito, essa visão, eu acho, o jeito que o jiu-jitsu foi difundido no mundo, porque, lembra, sempre existem várias artes marciais. Sim. Tinha a época do Bruce Lee, o Kung Fu, aí tem o Muay Thai, o Karatê, o Kyokushin, Karate Kyokushin, isso. E todo mundo defende a sua modalidade como a modalidade mais eficiente. Perfeito. O que a família Gracie, o que o mestre Hélio Gracie fez na época dele, foi, como é que eu vou tomar isso tudo? Treinou os filhos dele na época e ele pensou, a melhor forma é eu ir e bater em todo mundo das outras artes marciais. Então, levou meu filho na academia de boxe. Então, Rickson, meu filho aqui tem 18 anos, ele vai bater em qualquer um, sem dar um soco, qualquer um. E essa foi a época do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, né, que virou... Era briga, né? Era briga. E isso desenvolveu aquela ideia, mas na época que eu comecei o jiu-jitsu, eu lembro que a gente tinha uma coisa muito forte, que era tipo assim, tu tem que ser capaz de defender o jiu-jitsu numa situação. Certo. Então, quando tu começava a ser graduado no jiu-jitsu, era uma coisa muito dura e tudo, porque tu tinha... tu estava sendo treinado como se fosse por uma guerra onde tu ia defender o jiu-jitsu. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, já é bem estabelecido que o jiu-jitsu é a arte marcial mais difundida do mundo, a mais eficiente. Tu vai no MMA, tu pode ser um bom boxeador, tu pode ser um bom wrestler, tu pode ser um bom kickboxer, mas tu tem que ser jiu-jitsu. Se tu não tem jiu-jitsu, tu não tem como sobreviver em nenhum lugar. Então isso nos deu a possibilidade agora de tratar o jiu-jitsu como esporte. Hoje em dia, tu vai ver uma academia de karatê, uma academia de judô, uma academia de wrestling, eles ainda não estão nem perto do desenvolvimento que o jiu-jitsu tem hoje em dia. Hoje em dia, uma academia de jiu-jitsu é uma organização, é um business, é uma estrutura grande. Porque muita gente suou, bateu, apanhou para criar isso, né? Eu não vou dizer que é uma história tipo assim bonita da onde venho, mas como nenhuma história da conquista de nenhum país ou de nenhuma civilização, se tu for a descoberta da Austrália, do Brasil, não foi nada legal, bonito. Como é que é a conquista do mundo pelo jiu-jitsu também foi a mesma coisa.
E é daí que veio aquela história, né? Sim. Do pessoal brigão. E teve no final dos anos 90, na verdade, foi quando virou. O pessoal das academias de jiu-jitsu começou a pisar forte nisso. Falou, não é quem atleta de jiu-jitsu não briga na rua, briga no ringue, briga nos tatames. Sim. E, pô, hoje em dia é um esporte. E na parte da tua pergunta, que eu não mencionei, eu comecei o jiu-jitsu naquela época, que era bastante assim, mas o que eu tive, o que eu tirei do jiu-jitsu, que eu tiro ainda, eu acho. Sim. E eu comecei a descobrir mais isso depois de estar ensinando por muitos anos. Porque eu tenho, por exemplo, alunos na minha academia que são brain surgeons, né? Tipo assim, neurocirurgiões, que legal. Que são advogados de alto calibre, que são de todas as profissões que tu pode imaginar, assim, de estressante, banking. Sim. E o feedback que eu tenho é o seguinte, o jiu-jitsu, e o que eu passo hoje em dia é o seguinte, o jiu-jitsu, o que ele te ensina, o que ele me ensinou na vida é como resolver problemas rápido sob pressão. Legal. Que isso são coisas que, tipo, esses profissionais que eu te falei precisam. Sabe? Muitas filosofias que a gente adapta hoje em dia são sobre relaxar, meditar, se afastar de estresse. Só que o que acontece é o seguinte, pô, a nossa vida no dia a dia não dá pra gente se afastar do estresse todo dia, não dá pra gente se afastar dos problemas. A gente tem que saber como ser resiliente aos problemas. E eu acho que no jiu-jitsu ali tu tá treinando. Né? Claro que é um ambiente controlado, que ninguém vai realmente te machucar, mas na hora que alguém pegou, botou a mão no teu pescoço, tá estrangulando, tu sabe que o movimento errado seria vai te botar numa situação pior. Se alguém pegar o teu braço, tu sabe que tu vai ter que ou bater ou vai ter que conseguir sair. Sim. E se tu for pensar numa realidade da vida, aquela pessoa que te estrangulou e tu teve que bater, aquela pessoa poderia ter te matado. Se não fosse num ambiente controlado. Entendeu? Então é o máximo da realidade dentro de um controle. Sim. Sabe, simulando um perigo real de vida. Entendeu? E eu acho que isso traz essa parte que a gente aprende assim de como é que é? Tu tem que resolver, tu tem que tomar decisões rápidas, sob pressão. E praticar aquilo milhões de vezes. Que a ideia é que quando chega na tua vida, problemas reais, trabalho, família, financeiros... Saiba lidar com... Pô, tá aqui o problema, eu posso fazer A, B, C, analisa rápido, melhor opção é C, fui. Que é o que a gente tem dificuldade. Muitas pessoas ficam a vida inteira tentando ponderar numa resolução, né? Pô, muito legal esse raciocínio. E um bom lutador de jiu-jitsu, assim, ou até um aluno, não alguém que necessariamente compita, o que precisa ter? Disciplina, foco, força, ou um pouco de tudo? Cara, o que você vê o diferencial dos seus alunos, assim, você fala assim, pô, esse moleque aqui é diferenciado? Eu acho que todas as qualidades que tu citou são importantes, mas o principal, eu acho, no jiu-jitsu é que não tem Por exemplo, se eu tivesse escolhido ginástica olímpica como meu esporte favorito quando eu era criança, lá pelos meus 6, 7 anos, eu ia talvez começar a me dar conta, ou meus treinadores iam me dar conta que eu provavelmente não vou ser um ginasta olímpico, porque eu sou comprido, alto. Fisicamente eu não tô. Ou, por exemplo, se alguém de baixa estatura decide que, meu sonho é jogar na NBA, basquete, talvez tu não vá, porque o esporte tem geneticamente tu tem que ter uma certa predisposição para aquele esporte. Então, o jiu-jitsu, como alguns outros esportes, mas o jiu-jitsu não tem. Legal. O jiu-jitsu, para cada biotipo, tem um estilo que tu vai desenvolver e que vai ser tão eficiente quanto a pessoa do outro biotipo, mas eles vão ter que se desenvolver de uma forma diferente. Eles vão ter outras fraquezas, né? E outras strengths também. Então, isso desenvolve bem diferente. Eu vejo em alunos uma das principais qualidades. Cara, tem 2 tipos de pessoas, eu acho, em tudo. O talentoso e o esforçado. Né? E eu acho que o esforço ganha do talento. Toda vez que o talento não é esforçado. Tá ligado? Então, a gente sempre tem aquela ideia. Para mim, a pessoa que tá ali e tá disposta a trabalhar mais hard, tentar de novo, e que gasta o tempo fora do horário de aula para tentar desenvolver as suas fraquezas, para tentar melhorar, esse é o melhor aluno.
Eu tenho alunos que aparecem às vezes para treinar na academia, assim, que eu começo desenvolvendo eles e tu vê, nossa, esse cara aqui é natural, esse cara se for... Aí tu vai ver o cara, pô, o cara é muito bom jogando bola, o cara é muito bom surfando, o cara é muito bom fazendo snowboard. Sim. Ele vem pro jiu-jitsu, passou 2, 3 meses, ele já é muito bom. Eu fico receoso, porque eu penso, pô, esse cara é muito talentoso. Ele sempre alcançou tudo muito fácil na vida. Ele vai alcançar fácil no jiu-jitsu até um ponto. Certo. Vai chegar num ponto que ele vai chegar naquele nível que todo mundo tá naquele parâmetro, que dali pra frente... Mas a diferença que é dali pra a frente, dedicação. vai ter que trabalhar hard. Sim. O cara que trabalhou... Aquele cara que não tinha um talento, que trabalhou hard desde o começo, para ele não muda nada. Vai continuar trabalhando hard, né? Sim. Agora, o cara talentoso, às vezes ali... Será vai se que acomodar. Alguns têm. Sim. O melhor que tu pode encontrar é o cara que é talentoso e sabe botar o hard work junto. Aí pronto. Aí Sim. Esse seria o nosso aluno profissional... Que legal. Que vai se destacar. Que vai destacar. Mas se eu tiver que escolher, pô, eu escolho sempre o cara esforçado. O cara que tá disposto a botar trabalhar duro. Trabalhar duro e botar as horas, né? Legal. Preciso fazer uma aula de jiu-jitsu. Cara, tem que vir visitar a gente um dia, cara. Vou visitar aqui do lado. A primeira academia que vocês abriram foi o Headquarters, hoje em dia? Foi, mas quando eu comecei o Headquarters, quando eu comecei a dar aula, na verdade, antes de ser Legacy, era em Chinatown. Era em Chinatown. Aqui. Então era outro nome. Eu fazia parte da academia do meu professor, chama Roots Jiu-Jitsu, que ainda existe aqui em Sydney. O Paulo Guimarães, como eu falei, é o head coach. Tá. E aqui em Chinatown ainda era Roots Jiu-Jitsu. Em Chippendale foi quando começou a Legacy. Que é aqui. Isso tudo, para quem não tá perto não conhece, mas nós estamos falando em coisa de 500 metros para um lado e para o outro. É do lado da Central, não é? É, do lado da Central, é. E como é que foi vocês abriram a academia? Como é que era a estrutura? Era só você de professor na época? Porque hoje vocês estão fazendo 10 anos, né? Sim. Como é que foi essa trajetória? Então, vocês começaram um headquarter, você dando aula com alguns alunos? Sim, então, quando eu comecei com a primeira academia, com o nosso headquarters, que era em Chinatown, depois mudou para Chippendale. Tá. Depois de algum tempo, eu comecei a dar aula também em Brookvale. Tá. Então foi quando a gente começou a dar aula na academia de Brookvale, que era de um colega nosso agora, de um faixa preta, que agora é faixa preta da Legacy também, o Fábio Glaser. Legal. Ele já dava aula lá, mas ele estava parando e a gente assumiu a academia e desenvolveu lá também. Tá. E eu acho que foram essas duas academias por muitos anos. Tá. Aí nos últimos, 6, 7 anos, foi quando a ideia da expansão começou. Mas foi principalmente, por exemplo, do pessoal que treinava comigo na academia de Brookvale, eu tinha muitos brasileiros. Era um grupo, na verdade, uma academia forte, meio de brasileiros, assim. Eram meus amigos, digamos, meus amigos do dia a dia. Sim, sim. E eu comecei a ver que vários daqueles meus amigos tinham o trabalho deles. Sim. E, tipo assim, tinham um trabalho, que eles iam todo dia, mas que não era o fim do mundo, mas também não era o que eles queriam fazer pro resto da vida. E eles dedicavam muito tempo ao jiu-jitsu, viajar, competir, e treinar mais. Tu vê assim que eles tinham a mesma paixão que eu tenho pelo jiu-jitsu, que acho que eu passei muito para eles na parte de treinar e vamos competir. A gente viajava junto para competir e tinha toda aquela ideia. Até que daquele momento eu comecei a desenvolver junto com eles a ideia de trabalhar com jiu-jitsu. Aí a primeira que a gente abriu fora daqui foi, acho que a Gold Coast. Academia lá em Gold. Lá na Gold Coast. Legal, eu tava lá esses dias. Aí depois da Gold Coast foi Sunshine Coast. Aí depois a gente abriu Wollongong, Willoughby. A gente já tinha algumas outras academias que foram abrindo em Sydney aqui também, Hornsby, sabe? Então, esse pessoal, por exemplo, Wollongong, Willoughby, eram alunos meus, tá, né, que seguiram um caminho. Se destacaram e você meio que fez o convite para assumir uma academia. É a academia deles. Eles abriram uma academia que são elas fazem parte do Então são franqueadas. Legacy. São franqueadas, Entendi. mas fazem parte da Legacy. Mas assim, hoje em dia, eu até falo para eles de vez em quando, uma coisa muito legal que a gente tem é que a gente consegue... Pô, imagina uma empresa. Aí a empresa geralmente tem como é que é? A Board of Directors, Sim. Os diretores têm...
tem aquela reunião anual, reunião trimestral. Sim. E é onde tem que todos os partners e as pessoas, os franqueados e franqueadores se encontrarem. Perfeito. Pô, a gente tem agora 9 academias. A nossa reunião é um grupo de amigos há mais de 10, 15 anos. Que legal. Que tem que sentar ali e conversar e trocar uma ideia. Sim, e são todos brasileiros? São, não todos. Tem alguns não brasileiros, mas assim, eu falo para eles, eu falei, pessoal, aproveitem, vamos curtir bastante. Sim. Enquanto é assim. Porque daqui a pouco, com o desenvolvimento do jiu-jitsu, com o desenvolvimento do jiu-jitsu como uma organização, aí daqui a pouco vão ter várias pessoas envolvidas, daqui a pouco vão ter investidores, que eu acho que está chegando isso no jiu-jitsu, vão ter pessoas, sabe, participando de uma forma só mais como de investidor, de silent partner, e eu acho que aí não vai ser tão relaxado como o conselho vai aumentar, vai crescer. O conselho vai aumentar, as obrigações vão ser maiores, mas é o processo, né? Que legal. Mas aí, ó, por exemplo, esses caras que eles são os franqueados hoje, eles eram alunos que você viu um potencial de se tornarem professores. Necessariamente eles precisam ser professores para ter uma franquia da Legacy, precisam ter sido alunos e você ter visto uma vontade neles em investir tempo nisso, investir dinheiro nisso e fazer o negócio acontecer? Então, para ser um professor ou para ser um dono de academia, tu não precisa dar aula. Tá. Teoricamente, não precisaria nem ser um professor de jiu-jitsu, nem ser um... Pode ser um investidor, assim como você falou. Pode ser um investidor. Mas, no meu caso, com a Legacy até hoje, o que eu tentei fazer foi desenvolver as academias com pessoas formadas dentro da minha academia por mim. Que você já conhecia, né? Até por causa do meu envolvimento, do meu... Eu trato a Legacy como meu projeto de vida. Então, eu sou muito cuidadoso com tudo que está acontecendo, Sim. Quem está participando. E a minha escolha, na verdade, foi uma escolha mútua. Eu fui criando o ambiente para desenvolver a formação dos meus alunos. Sim, sim. E dentro dessa formação, eu fui captando o interesse de algum deles. Alguns, Thiago, acho que se tiver oportunidade, eu queria seguir, Sim. Queria dar umas aulas. Alguns começaram dando uma aula, outra. Aí chegaram ao ponto de, se tiver uma oportunidade, abrir... Os caras demonstraram interesse. Aí a gente começou a trabalhar em cada projeto, de abrir uma academia, abrir a próxima academia, Sim. sabe? Mas foi um negócio assim, até então, bem orgânico, que a gente tem, nos últimos vários anos, organizado cada vez mais a estrutura, porque a ideia é continuar crescendo, e eu sei que, tipo assim... tem uma certa organização que a gente precisava para ter 5 academias. E é uma organização Sim. maior que precisa para 10. Agora, para ter 20, tem que organizar Sim. mais ainda. Né? Cada vez fica mais difícil o back-end, né? A parte onde tu tem que estruturar. Porque tem que gerenciar, né? Muito mais coisa. Gerenciar e dar o suporte necessário para todas. Né? Então, foi essa está sendo a transição. E qual tem sido o maior desafio nessa parte de business mesmo? Você acha? Cara, eu acho a parte mais difícil... Eu acho que a parte mais difícil tem sido, para mim, pessoalmente, reconhecer as minhas fraquezas. Tipo assim, porque você não é bom em tudo. Não, tu tem que saber... tu saber, por exemplo, assim, geralmente quando a gente tem um negócio, ou tem uma empresa, ou tem uma academia, ou o que seja, a gente pensa que só a gente é capaz de fazer qualquer setor da nossa academia bem. Tipo, a gente é a melhor pessoa para fazer o marketing, a gente é a melhor pessoa para o financeiro, a gente é a melhor pessoa para dar aula, Sim. A gente é a melhor pessoa para tudo. Aí chega uma hora que tu tem que começar a pensar, peraí, eu sou não dá para usar todos os chapéus, né? Então, Sim. Qual a parte que eu posso delegar? E se eu for delegar, como que eu vou delegar? E como que eu vou delegar para a pessoa certa? E como que eu vou... proporcionar para essa pessoa o ambiente correto para ela conseguir desenvolver o trabalho. Sim. Porque, tipo assim, eu fui me dando conta que às vezes só passar uma tarefa para alguém... Bastão assim não é o suficiente. Porque, por exemplo, mas eu faço o marketing da academia. Se eu passar para alguém que treina no meu... Agora tu faz o marketing. Mas eu estou há anos desenvolvendo o que eu estou fazendo. Se eu só falar para alguém, se eu só passar para alguém sem dar como é que é a bagagem de tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito...
é uma grande chance que a pessoa vai falhar. Sim. Aí eu vou voltar ao ponto, eu sabia que eu tinha que fazer, porque ninguém faz bem. Tem uma frustração. Então essa é a parte que eu tenho trabalhado mais e mais hoje em dia, é em criar um ambiente para desenvolver as pessoas nas funções necessárias dentro da minha organização. Entendeu? Porque aí tu começa a ver o progresso, né? Porque Sim. eu acho que para todo mundo, uma das coisas que mais limita o crescimento da minha empresa ou das pessoas trabalhando comigo é quando tu bota um teto no crescimento delas. Sabe? Todo mundo tem que ter um projeto de crescimento. O cara tem que estar fazendo alguma coisa sabendo, se eu fizer isso, eu vou ter a chance de fazer a próxima coisa e a próxima coisa. Se fica meio limitado, fica difícil, né? Cara, que legal. E era uma parada que você não tinha ideia quando você abriu a academia, assim, no começo? Você nem pensava nisso. Você falou assim, não, vou dar aula e vai dar certo aqui. Você pensava nesses negócios em franquia? Nem perto. Cara, quando eu comecei a dar aula, a minha ideia de uma academia era assim, qualquer espaço, Que tem um tatame no chão. compra tatame, bota no chão. Sim. Se tiver um banheiro, ótimo. Se não tiver, pô, paciência. Se precisar botar um biombo no cantinho pro pessoal se trocar. Se não, se troca no tatame também mesmo, né? Sim. Era assim, não tinha estrutura nenhuma. E até no método de ensino, para mim tinha um método de ensino, que é como eu aprendi. Entra pra aula, tenta acompanhar e prova pra gente que tu consegue ficar no meio aqui. Porque senão, infelizmente, me desculpa, não é pra você o negócio. Não é pra você, jiu-jitsu não serve. Aí, anos depois, a gente desenvolveu bastante, né? A gente tem na nossa aula de Fundamentals, O-Levels, avançado. Dentro das aulas, a gente criou um currículo, mas um currículo bem voltado para a forma de dar aula, para a melhor forma de passar o conhecimento, a melhor forma de treinar os nossos alunos, evitando lesão, sabe? Criando um ambiente bom para eles poderem desenvolver e que, num primeiro passo, seja acessível a todos. Entendeu? Aí dali, tu vai ver as pessoas que vão... Eu acho que todo mundo deveria ser capaz de poder treinar jiu-jitsu pelo menos por um tempo, 3 a 6 meses. Tá. Num ambiente completamente se sinta à proporcional completamente tipo assim, que proporcione total abertura para a pessoa ter a experiência do esporte. Dali para frente, a decisão da pessoa. Alguns vão seguir um caminho mais extremo de, sabe, competição ou de alto nível de competição. Outros vão adorar treinar jiu-jitsu pelo estilo de vida que pelos amigos que eles estão fazendo. Sim. Eu comparo bastante isso com o meu lifestyle em relação ao surf. Eu surfo desde que eu sou adolescente, minha vida inteira. Eu falo, eu surfo, mas eu não sou um surfista. Eu não me considero o surfistão. Entendi. O meu estilo de vida, eu acho que o surf é o estilo, fecha 100% com o meu estilo de vida. Se eu viajo para algum lugar, eu quero levar uma prancha, eu quero surfar num lugar diferente, sabe? Eu gosto de praticar, eu gosto do ambiente, estar na água. Eu acho que, é uma baita... Como é que é? Experiência, é uma baita meditação para o cara ter. Sim. É um ótimo estilo de vida e... Em fazer isso, eu estou comprando uma prancha de surf, eu estou comprando a bermuda de surf, eu estou comprando a roupa, o wetsuit de surf. Eu estou apoiando a indústria do surf, que está pagando altos atletas uma baita grana para sobreviverem, está botando dinheiro no esporte. Quer dizer, o que às vezes as pessoas não entendem, que os praticantes ou os entusiastas do esporte têm um grande valor. Geralmente nas academias de jiu-jitsu a gente valoriza os casca-grossa, os caras... baita atleta. Sim. Mas também o iniciante também. Mas o iniciante que vem ali, que está apoiando uma marca de jiu-jitsu, que está apoiando está assistindo. Cara, quem está sentado no YouTube assistindo jiu-jitsu já está nos apoiando um monte, porque aquilo lá está criando mais visão. Quando a gente vai buscar patrocínio para eventos ou para atletas, a gente fala, olha só, tem 3 milhões de pessoas assistindo nossos vídeos de jiu-jitsu. Opa, também interessa te patrocinar. Sim. Quer dizer, tem visibilidade. Essa é a parte que eu acho que a gente, não todas as equipes, mas as equipes assim que estão mais avançadas estão abrindo bastante o olho, sabe? Tipo, vamos dar valor aos nossos espectadores, tanto quanto aos nossos alunos, tanto quanto aos nossos atletas,
Porque no futebol, por que um jogador de futebol ganha tanto dinheiro? Assim, absurdamente muito. Sim, patrocínio. Não, e porque é o esporte mais assistido no mundo. Sim. Entendeu? Então, tipo, né? Pô, tem tanta gente... O sucesso do teu esporte é proporcional quantas ao número pessoas de alcança, pessoas né? querem assistir. Sim. É a lógica de patrocínio e revenue, né? Faz total sentido. Mas hoje um atleta de jiu-jitsu que compete, ele consegue sobreviver? Aqui tem um patrocínio, ele é patrocinado pela academia ou ele é patrocinado por uma marca de suplemento? Depende do quão bom o cara é. Como é que funciona isso? Então, eu acho, assim, até onde eu acompanho, os melhores atletas de jiu-jitsu no mundo, sabe, os mais tops, conseguem viver como atleta. Mas isso seria, tipo assim, um punhado de atletas vivem como atleta. Como atleta competidor, no jiu-jitsu. Aí tem as ramificações. Acho que o atleta de jiu-jitsu, ele chega num ponto que ele está tentando... Geralmente, 90% dos atletas de jiu-jitsu ou mais no mundo passa dificuldade para ser só atleta mesmo. Ou já tem assim, um suporte familiar que banca eles, ou de alguma forma, mas entre patrocínio e seminários e coisa assim, poucos vivem bem. Tá. Mas dali para frente, um grupo chega um ponto que, pô, se não tá nesse 1% que tá ganhando muito bem, vai pro MMA, vai tentando entrar no UFC. Entendi. Porque é pelo pagamento. Foi por isso que você pensou também em ir pro MMA? Não, na minha época, na verdade, não tinha ainda muito dinheiro no MMA, principalmente aqui na Austrália. A minha época foi mais pela como é que é? Pela ideia de lutar na cage, de participar daquilo, era essa a ideia. Sim. Você já lutou? Não, nunca lutei. Eu tive aqui, foi como é que é, uma experiência boa e ruim, mas eu tive, na época que eu fui pra academia lá para treinar e participar disso, eu lembro que eu fiquei na época eu era estudante, trabalhava, né, obra, restaurante, isso, aquilo, então quando chegava perto, eu assinava uma luta. Aí meus amigos, meus flatmates apoiavam pra caramba, não, isso aí, Thiago, pô, treina aí, não sei o que. Aí eu diminuía, eu parava de trabalhar o último mês, 2, ficava só treinando. Só que na época, como eu falei, não era desenvolvido como agora. Então, cancelava a luta. Aí eu pensava, nossa, cara, pô, tô até atrasado com o aluguel, com tudo já, cancelou. E mesmo assim, eu ia lutar pra ganhar $500, né? Eu ia lutar pra ganhar uma bolsa. Tipo, se eu quebrasse um dente, eu já ia ter que... Já tinha perdido se embolsar muito mais. Muito mais que eu ia ganhar, mas era à vontade na época. Sim. Então eu tive duas lutas que foram canceladas. Tá. Aí eu fiquei meio assim, pô, cara, não sei se eu vou de novo, meu, porque Sim. é dinheiro, investe suplementação, tempo. né? Uhum. Aí eu parei. Aí a última, eu lembro, foi engraçado que o pessoal da academia que eu tava falou, não, pô, conseguimos um cara pra ti de Queensland, ele vai aceitar, vai lutar. Eu falei, beleza, vamos de novo. Aí treinei. Tava lá e eu lembro que um dos meus MMA coaches da época lá da academia, sim, pô, eles me falaram, não, Thiago, pô, tu é muito bom de jiu-jitsu, não vai ter como o cara ganhar de ti, tu vai chegar lá, vai ser bom pra caramba. Eu falei, pô, irado, vamos. Quando começou a chegar perto da luta, assim, acho que as últimas 2 semanas, esse meu coach falou assim, ele falou, Thiago, pô, tem que tomar um cuidado com alguma coisa assim, assado, né? Pô, o cara talvez seja meio duro. Aí eu pedi pra ver, eu falei, pô, tem algum material, algum vídeo do cara? Aí o cara me trouxe um DVD. Falou, tem aqui um DVD das lutas deles. Aí eu falei assim, das lutas, quantas lutas o cara tem? Que era a minha primeira luta, né? Quantas lutas o cara tem? Ele falou, pô, ele tem 15 lutas. Caralho. Aí eu falei, pô, agora vamos ver. Aí eu lembro que na época era interessante, né? Não sei se tu chegou a ouvir falar ou acompanhar isso, a época do MMA, começo do UFC, era o Royce Gracie. Uhum. E era aquele estilo, né? Meio que vale tudo, assim. Lutador de jiu-jitsu no UFC, naquela época, era toma distância, entra nas pernas e derruba. Uhum. Né? E derruba e tenta finalizar. E eu tava treinando isso exatamente assim, todos os dias. Aí eu olhei as lutas do cara. O cara era do Muay Thai, tinha o jiu-jitsu também, mas era mais Muay Thai. E ele tinha 15 lutas, 12 vitórias e tipo 10 knockouts. Aí eu falei, nossa, o cara bateu em todo mundo. Aí eu comecei a olhar as lutas, todas que ele lutou com alguém do jiu-jitsu, o cara ia entrar fazia a mesma coisa que eu ia fazer, ia entrar na perna, tomava uma joelhada, caía, ele vinha, nocauteava os caras. Eu falei, nossa, meu,
Pô, meu plano foi... Aí o que aconteceu? Aí eu, voltei lá, falei com o meu coach, falei, cara, tem que mudar a estratégia. Aí ele começou a me levar muito mais pra mudar o plano, pra luta em pé, pra fazer outras coisas, pra elevar pro chão de uma outra forma. Sim. E aí eu lembro que 4 dias antes da minha luta, eu tava lá em Penrith, treinando com um conhecido meu da época, o Luke Picklum, que era um lutador de MMA bom. Sim. E a gente treinando, daqui a pouco derrubei ele no chão, eu olhei, tinha um monte de sangue no peito dele, e eu falei, nossa, tô bem nessa parte, tô batendo forte. Aí ele me olhou e falou, putz, Thiago. Aí eu olhei, eu tinha aberto o supercílio. Aí eu lembro que eu abri o supercílio assim, na época, claro, isso aqui não é uma lesão problemática, né? Sim. Mas eu lembro que todo mundo olhou e falou, nossa, meu, não vai poder lutar. Aí eu falei, não, pessoal, eu tenho que lutar. É a terceira vez, eu fiquei agora mais 2, 3 meses sem trabalhar, não dá mais, tem que lutar. Sim. Aí eu lembro que a gente colou com Super Bonder, que eu não podia ir no hospital, né? Então eu colei com Super Bonder em casa. Mentira! E fui me apresentar no médico do evento. Uhum. Tem que ir um dia antes, fazer um teste físico lá. Aí eu fui me apresentar. Quando eu cheguei lá, o médico pegou e fez assim. Ele me examinou, assim, tudo. Pressão. Aí ele fez assim, ó. E já abriu. Nossa. Aí ele falou, putz, você não dá pra deixar lutar. Aí eu falei, não, eu assino aqui um waiver se for o caso, que eu me responsabilizo por qualquer problema. Sim. Aí ele falou, não, jovem, não é por tua causa, não. É porque vai ser ruim pro evento. Porque vai começar a luta, o cara vai encostar em ti, vai sair um monte de sangue, nós vamos parar a luta, e aí todos os espectadores vão achar que foi armado, que foi muito ruim, então não vai ter. Aí depois daquela eu falei, vou voltar pro jiu-jitsu. Vou desistir. Vou ficar no jiu-jitsu, né? Nossa, que zica. Mas talvez tenha te salvado de tomar um pau do cara. Cara, então, essa eu nunca fiquei sabendo, ou não, eu pensei em 2 coisas. Talvez tenha me salvado de perder feio uma luta ali. Sim. Ou talvez se eu tivesse ganho aquela, eu tivesse seguido mais pro lado do MMA. Pode crer. É o que lembra que quando eu tava te respondendo a pergunta antes, eu falei, um lado que os atletas de jiu-jitsu vão é pro MMA. Sim. O outro lado, aula, academia de jiu-jitsu. Sim. Que aí conecta com a parte, na verdade, que eu te respondi metade antes, que é para ser um dono de academia de jiu-jitsu, por exemplo, tu não precisa ser o professor isso, mas pelo porte que as academias de jiu-jitsu estão e como funciona hoje em dia, o dono geralmente é um owner operator, é a pessoa que bota a mão na massa, que né? bota a mão na massa ainda, entendeu? Sim. Eu vejo isso já nos próximos anos mudando bastante, que vão começar a ter donos investidores e professores funcionários, entendeu? Sim. Mas no momento a maior parte das academias de jiu-jitsu ainda são operadas pelo dono. Entendeu? Então, essa é a bifurcação que o atleta de jiu-jitsu chega num certo ponto da carreira. Uhum. Por isso que eu enfatizei bastante o lado professor e treinar. Meus alunos estão chegando na faixa preta para serem bons professores didáticos, porque eu sei que é tipo assim, é onde eu botaria a maior parte das minhas fichas. Uhum. Se alguns deles virarem excelentes, eu tenho vários atletas campeões nacional, estadual, Pan-Pacífico. Legal. Muito bom. Sim. Mas é uma medalha, não paga nada. Entendeu? Sim. Então a gente tem aquela ideia assim de, cara, garante que tu seja bom profissional e se tu vier a ser campeão, excelente. A gente tem minha medalhinha guardada lá, tenho o prestígio de ser campeão, tudo. As minhas medalhas em casa, eu sempre falo, não tem nenhuma na academia. Eu tenho uma sacola daquelas verdes do Coles, cheia de medalha embaixo da cama. Entendi. Quer dizer, não é o valor, né? Total. Mas aí hoje você já pensa em dar aula até quando? E cuidar mais da parte administrativa do que ser um owner operator, que nem você falou. Cara, hoje em dia eu tenho nas minhas academias, assim, as que eu administro, eu tenho vários instrutores já, pelo menos 5 instrutores em cada, dividindo as aulas. Eu participo das aulas também, mas eu tenho me retirado mais afastado e mais. Um pouco. Não tentando me afastar, mas hoje em dia eu acho que assim, o meu trabalho era mais 50-50 assim, ou tá virando 60-40 na organização, administração e desenvolvimento da nossa organização. Da marca em si. Mas eu, em termos de até quando eu quero dar aula, cara, até quando eu puder. Entendi. Porque agora mesmo, durante as férias... uma paixão, né? Não, durante as férias,
Não teve máximo 2, 3 dias que eu fiquei assim, sem treinar. Sim. O resto do tempo eu tô na academia encontrando o mesmo pessoal. Sim, aquela rotina lá que vinha desde o Brasil, né? Que a gente entendeu, vamos se encontrar, vamos pra academia, vamos treinar. Sim. Entendeu? Então é uma coisa tipo assim que eu acho que eu faço isso desde os 15 anos. Eu nunca tirei um break do jiu-jitsu. Eu nunca tive, fora o tempo que eu tive lesão, cirurgias, coisas assim. Sim, sim. Foram algumas, mas eu nunca tive um break. Eu nunca quis tirar um break. Se eu vou viajar, às vezes eu vou de férias para algum outro país. Sente uma falta. Não, fui para Europa, ou vou para Indonésia, para onde eu for. Sim. Primeira coisa que eu faço, quando eu chego no hotel, eu dou um Google, academia de jiu-jitsu. É mesmo? Já vou achar, mesmo que eu não vá treinar, mas eu vou lá para conhecer as pessoas, para trocar uma ideia. Que da hora. E, se possível, participar de um treino com eles. Mas sabe assim, Sim. Dali eu já pego todas as... Por exemplo, a gente sempre que vai para um país novo tem que achar informações turísticas, restaurante, onde é melhor ficar. Eu acho tudo isso na academia de jiu-jitsu. É o meu ponto de Então vai lá trocar ideia com os caras. Vou lá trocar uma ideia lá, quando vê tu já sai dali com um lugar para jantar, com onde ficar. Sim. Se precisar de um trabalho, já tem um trabalho ali também, alguém te arranja um trabalho já. Sim. E é a mesma coisa que a gente faz pelo pessoal que chega aqui, entendeu? Que legal. Hoje, como é que é o público da academia, da Legacy? Então, vocês têm mais brasileiros, mais gringos, mulheres, homens, crianças? Você tem dados sobre isso ou mais uma ideia assim? Tenho uma ideia. Hoje em dia é bem dividido. Por exemplo, assim, a minha academia de Brookvale, não todas em geral. De forma geral, assim, eu acho que ela tem mais não brasileiros do que brasileiros. O público brasileiro ainda continua muito forte. E eu acho que vai continuar, porque, pô, é o nosso esporte. É o Brazilian Jiu-Jitsu, né? É o Brazilian Jiu-Jitsu, eu acho que, tipo assim... Mas eu, por exemplo, é bem complicado para mim, porque eu competi a nível mundial algumas vezes na vida. Tipo assim, uns 7, 8 mundiais. Legal. O primeiro, em 2002, foi pelo Brasil. Todos os outros foi pela Austrália. Entendeu? Então é até estranho pra mim quando eu vou competir o Mundial. Aí, pô, Thiago Braga, a bandeira da Austrália aparece, aí eu entro, vou lutar com um brasileiro e tô entrando. Mas o que eu acho em relação a isso é que é o seguinte: felizmente, pra mim e pra nós que estamos aqui, a estrutura que a Austrália tem, a mentalidade aqui em termos de apoio, suporte ao esporte é muito grande. Hoje em dia, por exemplo, quando eu vou para o Brasil e vejo academias de amigos meus ou academias de jiu-jitsu em geral no Brasil, salvo algumas exceções, o desenvolvimento, o profissionalismo e a qualidade do serviço e do ambiente que eu e outros estamos provendo aqui, muito inferior. No Brasil, muito, muito superior ao Brasil. Sim. Sabe, em termos ao que a gente consegue fazer aqui. Então eu vejo que, claro, não é que eu tive a mágica de fazer, mas a estrutura aqui é diferente. O que faz também o público australiano se sobressair e, tipo assim, hoje em dia no treino, não, eu tenho até alguns conhecidos, amigos brasileiros que vieram para a Austrália. Pô, vou aproveitar que eu tô na Austrália, vou aí competir no jiu-jitsu, vai ganhar umas medalhas de ouro, né? Pô, ganhar dos australianos aí. Eu falo, cara... Não é bem assim. Não é bem assim. Vai, tenta. E aí o pessoal compete e fala, caramba, meu, o pessoal aqui é bom pra caramba também. Aqui, eu falei, pô, claro, meu, tem todos esses brasileiros, não só como eu, como os que estavam aqui antes de mim e os que estão vindo depois de mim, estão aqui desenvolvendo, e a gente tem um apoio muito mais forte que a gente teria no Brasil. Qual é o resultado? Melhora mais rápido. Entendeu? Então aqui mas assim, voltando à demográfica, eu acho que é um pouco mais, hoje em dia, não brasileiros que brasileiros. E o que tem aumentado demais, desde as crianças aos adultos, mulheres. Que legal. Cada vez mais. Hoje em dia, tipo assim, tu vê, é muito mais comum tu entrar num treino e ver, tipo assim, várias mulheres no mesmo treino. Tá. E não só no treino fundamental, tô falando do treino a todo nível, até um nível mais alto. Na verdade, esse ano, competindo pela Austrália, nós tivemos 6 campeões mundiais. Esse ano. 5 mulheres e 1 homem. Então aí já está mostrando a estatística. A estatística já, os resultados já mostram, né? Que legal. O quanto está mudando no jiu-jitsu, né? Pô, e essa diferença, assim, por exemplo, vamos supor, a gente falou dos níveis, né? Tem o iniciante, como é que funciona as aulas se eu vou começar? Porque eu não vou entrar com as crianças. Por mais que uma criança talvez seja até mais avançada do que eu,
né, no jiu-jitsu, vamos lá, tem beginner adulto, como é que funciona isso daí? Vamos pensar assim, como tu como adulto vindo treinar, né? Sim. Tu vai, por exemplo, na Legacy. Se tu nunca treinou, o que a gente vai te encorajar a começar. Encorajar a começar seria numa aula, uma introduction class, que seria uma aula de introdução, que é uma aula que ela vai ser particular ou semi-particular, entre talvez tu mais uma pessoa, duas, de meia hora, com um dos nossos professores, para tu ter aquela ideia. É meio, confrontante entrar numa academia de luta às vezes, para quem nunca fez. Sim. Eu tenho muita gente que passa ali em Chippenham, nossa academia, que é uma vitrine ali, sim, e quando vem pela primeira vez fala assim, pô, eu já passo aqui na frente há 6 meses. Aí hoje eu resolvi perguntar. Resolvi entrar. Por que não veio antes? Eu queria vir, mas pô, fiquei olhando. Aí, então, a primeira aula a gente tenta oferecer isso, que é onde a gente vai explicar para a pessoa as coisas básicas, principalmente os movimentos básicos de segurança, como tu tá safe, protegido durante o treino. A gente vai explicar a etiqueta básica de aula de tatame. Por exemplo, como amarrar a faixa, como entrar, como sair. Às vezes as pessoas não sabem, pô, será que eu entro? Eu bow, eu aperto mão. E isso já, pô, pra quem não é do ambiente, já é mais uma coisa que, pô, acho que não vou ir, sabe? Então a gente pega essa aula introdutória para explicar todas essas coisas e para passar o básico o que ela vai fazer no aquecimento quando vier para a aula fundamental. Então tu já chega na primeira aula fundamental. Algumas pessoas falam, não, tô legal, posso ir na aula fundamental direto. Tranquilo, pode vir. Então tem a aula introdução, aí depois a aula fundamental. A aula fundamental, ela não é só para iniciante, mas ela é uma aula que ela tem mais parte técnica. Então são técnicas mais fundamentais, mais básicas. Então Entendi. Coisas assim que provavelmente uma pessoa que não tem experiência vai conseguir aprender. E são as técnicas que tu precisa aprender para depois tu poder aprender as mais avançadas. Sim. Então, na aula fundamental vai ser técnicas fundamentais pela maior parte do tempo, e no final, na parte de rola, na parte de sparring, né, ela é mais controlado geralmente. É menos tempo. É menos tempo e geralmente, por exemplo, no assunto que a gente está trabalhando naquela aula, a gente faz um treino específico daquelas situações. Tipo, treino de armlock. Por exemplo, pode ser que a gente está treinando controle das costas, finalização das costas ou defesa das costas. Então, naquele treino, todos os rounds vão ser rounds curtos e vão começar com uma pessoa nas costas e uma pessoa se defendendo. Então, tu só vai ter que mais ou menos lutar naquele que foi treinado aquele dia. Porque para evitar te colocar em situações, por exemplo, que tu não treinou ainda ou que tu não está muito confortável, sim, e criar uma lesão ou um trauma. Então a gente treina muito assim na aula do fundamental. Legal. Depois da aula do fundamental, quando a pessoa tem ali algumas semanas, às vezes 2, 3 semanas, a gente deixa a critério do aluno decidir se ele quer participar da aula All Levels. A aula All Levels, ela já tem mais rola, mais sparring aberto. As técnicas podem ser mais simples ou um pouco mais avançadas, e todo mundo sabe naquele ritmo. Aí o que acontece? Tu continua fazendo o fundamental, mas tu começa a te aventurar um pouquinho na All Levels. Legal. O pessoal que é mais experiente, já faixa azul para cima, vem na aula avançada. Entendi. A aula avançada é a aula que, por exemplo, tem um pré-requisito. Assim, várias coisas, várias técnicas básicas vão ser esperadas que tu já saiba. Tipo, se a gente começar agora, aquecimento pessoal entrada de single leg, fazendo isso, fazendo aquilo, aí eu não vou parar para explicar como é que faz aquilo. Entendi. Vai ter a parte técnica para explicação também. Sim. E vai ter muito mais parte de combate mesmo, de treino específico, de rola, de treino de competição. Então o avançado é mais para galera assim que já tá naquele ritmo. Não só para galera competidora. Tem muita gente que treina jiu-jitsu há vários anos e não é competidor. Mas tá naquele nível já, quer treinar só naquele nível, sim, entendeu? E como é que funciona essa questão da competição? Por exemplo, é uma oportunidade que aparece, vocês chegam na academia para os alunos e falam assim, vai rolar esse torneio, quem quiser se inscreve, tem requisito de faixa mínima, inscrição? Sim, então, aqui na Austrália a gente tem a AFBJJ, que é a Federação Australiana de Jiu-Jitsu, e o que a gente faz na Legacy, a gente segue o calendário da Federação Australiana. Perfeito. Então o calendário da Federação Australiana tem as competições de toda a Austrália, as principais. Tá. Tipo as locais, os campeonatos estaduais, o nacional, o Pan-Pacífico.
O que a gente faz na academia, a gente divulga para os alunos pela newsletter, a gente tem nas nossas boards lá, no nosso cronograma assim. A gente tem os nossos posters na academia mostrando as principais competições. E aí dentro, mas como eu te falei, só em Sydney tem mais de 15 competições. Tá. 20 talvez. Então o que a gente faz? A gente deixa aberto para os alunos se inscreverem em qualquer competição. Para tu entrar numa competição de jiu-jitsu, elas são todas por idade, peso e faixa. Então, por exemplo, se tu tem entre 20 e 29 anos, tu tá na categoria adultos, tu pesa 67 quilos, tu tá na categoria até 70 de kimono. Sim. E faixa branca com faixa branca. Então tu vai competir com alguém com peso próximo ao teu, na mesma faixa. Sim. E no mesmo quadro de idade. Então isso já faz tu poder competir a qualquer momento. Entendi. Entendeu? A partir do momento que você entrou... Tem gente que compete depois de um mês de jiu-jitsu, 2. Ah, que legal. Porque tu sabe o nível que tu vai encontrar lá. Geralmente no treino, tu tem um treino bem mais difícil que tu vai ter na competição, como iniciante, entendeu? Sim, sim. Mas na Legacy, o que eu faço, em cada uma das nossas academias, assim, né, a gente tenta, na nossa whiteboard lá, botar as competições que a gente incentiva os alunos a participar. Então, por exemplo, pessoal, vamos todo mundo entrar no estadual, vamos todo mundo entrar na Summer Cup, vamos todo mundo entrar nesse aqui. Ah, bacana. Porque não é todo mundo que vai competir um evento a cada 2 semanas. Sim. Então a gente tenta escolher os principais, entendeu? Legal, incentivar a galera a participar também. Pô, mano, bacana. E a questão da faixa, como é que rola esse avanço? É que nem no judô, vai branca, cinza, eu só sei até a cinza, aí depois... Então, no jiu-jitsu é diferente. No jiu-jitsu tem várias cores de faixas para as crianças. Tá. Tem mais faixas para as crianças. Nos adultos é branca, azul, roxa, marrom e preta. São 5 faixas só. Sério? E... Mas não é uma parada assim, não... E como é que rola essa progressão assim? Você como sensei, você vê o cara progredindo e fala assim, não, tá na hora de você pegar azul. Ou tem um teste? Então, tem academias que fazem um teste, tem academias que não fazem. Tá. O tradicional é exatamente como tu falou, o professor olhar ali e falar, pô, Daniel, tá bem, sabe, tô te acompanhando e tá aqui a próxima faixa, vai ganhar a faixa azul agora. O que hoje em dia, foi assim que eu fiz a vida inteira. Sim. Recentemente, nos últimos anos, eu tenho... Porque lembra, antigamente eu dava todas as aulas da minha academia. Então, se tu treinava jiu-jitsu na minha academia, tu treinava todos os dias comigo. Nossa, então, mas devia ser cansativo pra você, né, mano? Não, mas eram menos aulas também. Ah, entendi. Mas eu sabia... Pô, o Daniel treinou 3 vezes a semana, treinou 2 semana passada, ele tá vindo assim... Você tava monitorando tudo ali, né? Na cabeça. Sim. Só que isso, hoje em dia, com 300, 400 alunos numa academia, com 5, 6 professores, então tu não tem mais como ter aquela visão do aluno. Sim. Então o que a gente faz agora é usar um sistema. Dentro do software que a gente usa para administrar a academia, a gente tem um sistema de graduação que a gente não gradua por ele. Tipo, não é, por exemplo, assim, fez 10 aulas, ganha o primeiro stripe, mas a gente usa isso como indicativo. Então a gente tem marcado no nosso sistema, por exemplo, assim, para alguém ganhar a faixa azul, é um mínimo de tantas aulas e um mínimo de tanto tempo. Então as pessoas, só que a gente faz isso por cada grau, né? Ganha 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, depois a faixa. Sim. Na medida que a pessoa vai alcançando o pré-requisito, que seria número de aulas e o tempo, aí elas entram numa lista que a gente tem lá. Aí entre os professores a gente começa a conversar. Pô, Daniel chegou aqui no ponto, como é que ele tá? Aí um professor fala, pô, cara, ele tá vindo bastante na minha aula, ele tá assim, assim, assado. O outro professor fala, não, o cara tá aí, mas né, não tá mais ou menos. Aí a gente começa... Entendi. Vamos olhar ele as próximas semanas. Aí a nossa tarefa é te olhar as próximas semanas. Entendeu? Até que chega uma hora que a gente toma a decisão, pô, não, agora vai ser graduado. E aí toda aula tem, por exemplo, os graduados, antes da aula vocês graduam, tem meio que uma cerimônia de graduação, então, assim, semanal? Até antes do Covid eu tinha. Entendi. A gente tinha uma cerimônia de graduação. Mas uma coisa que eu aprendi há uns anos atrás, e durante o Covid eu comecei a praticar, foi a ideia de... Numa cerimônia de graduação, digamos, na minha cerimônia de graduação tinham quase 300 pessoas. E das 300, a gente graduava umas 50. Então eu tinha umas 200, 250 pessoas que aquele dia... Meio frustrado, assim. Aquele dia não foi um dia
Talvez dos 250, talvez uns 100 achavam que eu ia ser graduado naquele dia. Entendi. Entendeu? Então, tem 50 pessoas que, pô, ganhamos hoje. E tem 100, talvez 150 que, puta, meu, de novo. Não gera uma situação. Então agora, durante o Covid, depois do Covid, a gente ficou meio não podendo fazer aglomeração. E eu voltei a como era no começo do meu jiu-jitsu, a graduar na aula. Tá. Então, por exemplo, tem um lado legal da graduação grandona, mas eu acho que o lado da graduação, assim, random na aula, é muito legal porque, por exemplo, no dia que tu ganhar a tua faixa, aquele dia é tu. Sabe, acabou a aula aqui, aí eu vou chamar, eu queria chamar aqui para receber a faixa azul, o Daniel, que tá se desempenhando muito bem. Tu meio que pega de surpresa, assim, também, né? Aí o cara que ganha a faixa, às vezes pode ser pode ser 2 pessoas, mas aquele dia não tem 50 sendo graduado. Tem tu e uma pessoa. Aquela comemoração é só para aquelas pessoas. E eu achei bem... Esse ano a gente fez isso o ano inteiro, ano passado, e foi bem positivo. Funcionou mais. Pô, a galera gostou bastante. E outra, né? Tem aquele negócio também que perto do final do ano a gente estava fazendo várias graduações. Então as aulas começaram a encher, porque ninguém queria perder uma aula caso fosse ser graduado, né? Legal, pensando nesse lado também. E ficou bem legal, porque tipo assim, tu presta mais atenção na pessoa graduada, entendeu? E eu gosto de fazer isso nas minhas graduações, quando alguém ganha uma faixa. Em vez de eu falar muito da pessoa, a gente chama ali a pessoa da faixa e a gente passa pra pessoa, se ela quiser contar um pouco da jornada dela no jiu-jitsu. Pô, legal. Pô, cara, a gente pega cada legal. momento ali, assim, que às vezes tu vê o João ali no treino, ganhou a faixa dele, quando vê o cara conta e fala, cara, pô, jiu-jitsu pra mim, aí conta uma história e tu fala, caramba, meu. Nem sabia disso. Sabe, o pessoal olha, assim, tem uns assim que são até emocionantes, assim, sabe, tu olha... E isso faz outras pessoas também. Eu tenho alguns alunos que estão ali, faixa roxa, marrom, tô aqui, não tô nem aí porque eu tô, sabe, meio desestimulados. Aí, sabe, já virou normal para eles o nível que eles estão. Aí ele vê o cara ganhando a faixa azul e falando, pô, esse aqui era o meu maior objetivo da minha vida. O meu sonho era, sabe, eu decidi que, pô, várias coisas dando errado na minha vida, eu queria vir me empenhar em uma coisa e atingir alguma coisa, atingir a faixa azul. E, pô, isso para mim é o começo do meu futuro de sucesso agora. Sim. Aí o cara, isso já faz aquele outro cara pensar, putz, meu, e eu tô aqui, né, cheio acomodadão. Tô aqui acomodadão, todo desiludido com a minha vida, o cara tá aí felizão porque tá 2 passos atrás de mim ainda, entendeu? Que legal, não, muito, muito bacana. Eu queria saber, voltando um pouco para a parte de business, claro. A pandemia para vocês foi um desafio muito grande, como é que vocês fizeram? Porque sem aula, né? Cara, foi um puta desafio mesmo no começo, só que uma coisa muito legal que rolou com a gente no começo foi que a gente teve esse plano quando... Aquela história que eu te falei, a gente é um business como qualquer outro business. Sim. A gente é uma empresa, uma organização, mas a gente é uma família muito grande. Quando chegou na hora do lockdown, antes do primeiro lockdown, março de 2020... Sim. A gente, né, alguns negócios fechando, as pessoas... Mas ninguém sabia o que ia acontecer. Aí tinha a possibilidade de todos os business fecharem, lembra? Todos os retail fecharem. Sim. E eu e todos os outros donos das academias Legacy começamos a fazer reunião, falar. Alguns estavam falando, não vou fechar de jeito nenhum. Não vou fechar, tá louco, não posso fechar, não sei o quê. Sim. Aí... foi onde a gente começou a fazer um plano financeiro. Eu comecei a fazer um plano financeiro pensando, digamos que se eu fechar todas as academias agora, as minhas, e se todo mundo fechasse, parasse de pagar conta, aluguel, porque se eu fechar eu paro de pagar tudo também, né? Sim. Se eu não estiver recebendo, o landlord também não vai receber. Sim. Mas se parar tudo, quanto tempo a gente sobrevive? Porque o problema não era fechar, o problema era ficar fechado e depois ter que voltar, sem estar falido, né? Aí, nosso primeiro lockdown, a gente fez um plano. A gente mandou um e-mail para todos os nossos alunos em todas as academias, porque quando o governo anunciou, a gente imaginava que talvez fosse fechar por 2 semanas. Foi o primeiro anúncio. Talvez feche por 2 semanas. Aí a gente falou, pessoal, talvez vai fechar tudo por 2 semanas. A gente queria oferecer para vocês um plano que pelo tempo que fica fechado, a gente vai cobrar 50% das memberships.
E depois que abrir, a gente vai continuar 50% até a gente pagar vocês de volta. Entendeu? Entendi. Que aí vocês nos emprestaram dinheiro, mas não estão nos doando. Sim, sim. E para nossa surpresa, cara, acho que Muita gente aderiu. 95, 97% dos alunos ficaram. Que da hora. E não foram 2 semanas, né? O primeiro já foram 3 meses e pouco. Sim. E eu lembro de todo mundo ficando, sabe? E a gente ficou ali recebendo. Quando abriu e a gente voltou a 50%, a gente começou a repagar, mas a gente, sabe, sobreviveu. Foi apertado, foi difícil, mas deu certo. Deu certo. E para tu ver como a nossa comunidade assim é sinistra, né? Eu lembro que tiveram alguns alunos nas minhas academias que chegaram assim e falaram, pô, Thiago, então, cara, que bom que tu abriu de volta aí. Mas vou te falar, durante a pandemia, durante o lockdown, eu perdi meu emprego. Minha mulher perdeu o emprego, né? Então eu, minha mulher e os filhos, agora estamos na dificuldade. Então eu vou ter que cancelar a membership até eu me restabelecer. Sim. Entendeu? Porque eu não tenho como pagar agora. Mas eu fiquei pagando até tu voltar. Sim. Entendeu? Aí eu lembro que a gente, né, como academia, a gente começou a oferecer para todas as pessoas, não, então faz o seguinte, agora vamos cancelar o teu pagamento, mas tu vai ficar com a membership tua e da família toda ativa na academia. O favor, assim, de alguma forma. E essas pessoas que a gente falava isso, os caras, nossa, pô, vocês, pô, Thiago, que amazing, tu tá fazendo um negócio que não existe para nós, tá, sabe? Pô, muito obrigado pela ajuda. Aí eu lembro que eu ficava pensando, nossa, todos eles fizeram isso por mim. Mas na hora que tu faz pra eles nossa, tu é um cara muito bom, tu é um cara, sabe, tu é um cara muito bondoso. E eu falei, pô, bondoso, cara, eu tô fazendo, né, o mínimo. Tô retribuindo. Pô, e aí isso funcionou bem, a gente se restabeleceu. Como aconteceram os benefícios do governo, aquilo tudo, durante o segundo lockdown, aí a gente já não fez isso mais. A gente já cancelou todas as memberships, porque a gente sabia que viria o auxílio do governo. Né? O auxílio do governo. Mas também atividade física não estava permitido? Só que era ao ar livre, né? Não ficou um pouco ao ar livre, depois fechou também. Não, a academia de jiu-jitsu, tipo assim, não só a academia de vários outros business, mas a academia de jiu-jitsu, que é o que eu posso falar por essa área, foi pro zero. Entendi. Academia de jiu-jitsu algumas academias de jiu-jitsu, a gente tentou até no primeiro lockdown deixar umas aulas online, coisa assim, mas não dá certo. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. E, mano, você falou que você continua competindo, eu queria saber das suas competições. Como é que é pra você entrar no tatame assim, você fica nervosão, ou fica concentrado, fica focado? Qual foi a competição mais difícil que você competiu? A vitória que foi mais que mais se apresentou para você, ou a derrota também, né? Que não é só vitória, o esporte é isso também, né? Sim. Cara, como eu falei, eu compito na vida inteira. Até hoje, esse ano, 2022, eu competi acho que 3 vezes só. Que é mais ou menos o que eu pretendo competir, assim, 3, 4 vezes ao ano, máximo. Senão quando eu tô competindo, eu tenho que tirar um pouco o foco de todas as outras coisas, né? Total. E aí eu comecei a ver, eu fico nervoso. É mesmo? Sempre. Isso. Antes da luta, até o momento da luta? Antes, até o momento, às vezes durante. Eu acho, tipo assim, aquela adrenalina, tem gente que fala que não tem, eu tive a vida inteira. E sempre tenho. Eu acho que hoje em dia eu sei como lidar, controlar melhor. Eu sei como entender, tá chegando aquele momento, tô nervoso, tá adrenalina, e usar mais assim a favor, mas sempre teve. Para mim, momentos marcantes para mim não foi só de vitória e derrota, mas assim, em 2007 eu tive rompimento do meu ligamento cruzado anterior. Tá. Tive que fazer cirurgia. Na luta ou durante os treinos? Não, tive durante treinos. E aí eu fiz a cirurgia, comecei a fazer a recuperação, e eu lembro que até aquele momento na minha vida, sempre que eu competia, era assim, eu me sentia mal um dia antes, me sentia horrível
no dia, acordava, tipo, eu só ia pra luta, isso que eu competia há anos já. Mas eu ia pra competição pensando, nossa, meu Deus, porque eu podia estar na praia hoje, podia estar fazendo um monte de coisa, tô aqui. Entrava no ginásio, nossa, esse ginásio quente pra caramba, não tem ar aqui dentro, coisa horrível, eu comprei, por que eu tô aqui, por que eu vim? Aí eu ganhava a primeira luta, pensava, nossa, eu ganhei, mas foi muito difícil, não sei se eu vou ganhar outra. Aí eu ia até a final, às vezes ganhava, assim, e era aquela... Né? Martírio, assim. Quando eu ia competir no dia, eu pensava, nossa, por que eu tô competindo de novo? Eu não gosto de competir, por que eu vim aqui, né? E eu lembro depois que eu fiz a minha cirurgia, eu tinha 24 anos, quase 25, e durante a recuperação eu não estava recuperando o movimento total do joelho por um tempo. Tá. Né? E demora, são 6 meses de recuperação. E a um ponto, o cirurgião falou, pois não, talvez tu não recupere todo, talvez tu recupere aí 80%, tá bom, entendeu? É o que a gente planeja. Aí eu falei, mas e aí, Gigi, eu sou atleta de jiu-jitsu, né? Compito profissionalmente. Ele falou, não, talvez competir não mais, dar aula, treinar. Aí eu lembro que eu pensei, caramba, cara, não vou poder mais competir. Sim. Aí eu pensei, mas eu não gosto de competir. Eu falei, mas eu não gosto, mas agora que vão tirar de mim, será que eu não gosto? Aí foi físio, 6 meses depois, acho que nos 6 meses e meio, foi minha primeira competição. E como é que foi? Eu lembro que eu cheguei pra competir, tipo assim, cheguei lá, aqueci, nervoso, tudo, mas tipo assim, eu não conseguia esperar a hora de entrar no tatame pra lutar. Eu lembro quando eu parei do lado do tatame, que a gente para ali até o árbitro chamar. Eu lembro que eu parei ali em pé. Geralmente eu parava ali, tipo assim, meu Deus, tá quase na hora de lutar, tem que entrar. Eu lembro que eu parei ali assim, esperando, por favor, me chama que eu preciso botar o pé e saber que vai acontecer de novo. Na hora que ele chamou e eu entrei, foi aquele momento assim, sabe? Tô de volta. É verdade, eu vou lutar. Lutei. Ganhei aquele evento ainda. Que legal. E eu lembro que, tipo assim, mas a minha felicidade não foi com a vitória. Foi só... Eu tava lutando e foi uma das poucas vezes que eu lembro de estar lutando e não querendo que a luta acabasse. Pensando, não, eu tô aqui. Sim. Sabe? Às vezes a gente tem que ter alguma coisa tirada da gente para a gente dar o valor, né? Aí eu falei, agora eu sei que eu gosto disso. Sim, que da hora. E em termos de vitória mais marcante... 2014 eu qualifiquei algumas vezes pela Austrália para lutar o Mundial Profissional de Abu Dhabi, né? E em 2014 eu tive uma situação quando eu fui competir. Eu competi no Japão logo antes da seletiva aqui e eu distendi minha posterior da coxa. Aí eu voltei, triste pra caramba. Sim. Voltei no avião do Japão sentado de lado, assim, porque eu não conseguia botar a perna. Você tá com hemorroida. Vim sentado com hemorroida, com a perna ali não podia encostar. Aí cheguei aqui, era outubro, Halloween. E eu não podia... E a seletiva era na semana seguinte. Aí eu resolvi... não vou competir mais. Me machuquei, acabou. Sim. Aí fui pra festa de Halloween com meus amigos, fui fazer festa. Aí eu lembro que eu cheguei em casa no domingo, de ressaca da noite de Halloween. E fiquei pensando assim, falei, eu sempre falando com meus alunos que o cara tem que ser... Resiliente, que ninguém tá 100%, que a gente tem que ir por cima dos nossos problemas para chegar onde tem que chegar. E agora machuquei minha perna, tô aqui sentado em casa de ressaca, né? Não vou competir. Aí eu falei, quer saber? Fui no computador, me inscrevi na seletiva. Aí eu falei, agora eu vou ter que ir. Sim. Pelo menos eu tenho que viver o que eu prego, né? Aí eu falei, eu vou lá. Aí eu lembro que eu fui lá lutar. Na pesagem já foi horrível, eu tive que perder 3 quilos na manhã da pesagem, 2, 3 horas de sauna. Nossa senhora, velho. Já passei mal, que a pesagem um dia antes, né? Pesei, aí cheguei no dia da luta. 3 horas de sauna deve ser foda, hein, mano? Entrando e saindo. Não, sim. Isso aí é um negócio que eu mais penso assim que devia assumir do esporte, de pesagem antes, mas outro assunto. Aí cheguei lá na hora da competição, tinha eu... E o Lucas, que é um colega meu, que não é um aluno, é um faixa preta que treina comigo, que é o dono da academia da Legacy Sunshine Coast. E tava eu e ele na mesma categoria, ele de um lado da chave e eu do outro, né? E a gente foi competindo. E ele tava bem pra caramba aquele ano. Sim. E eu lembro que na minha primeira luta, eu lutei com um outro faixa preta de outra equipe, que alguns alunos meus tinham ganho dele. E eu tava no meio da luta, perdendo por pontos. Eu lembro que eu só pensava assim, meu Deus, eu sei que eu tenho que aprender uma lição, né? Hoje é meu dia de aprender uma lição, mas, não essa luta aqui, meus alunos já ganharam do cara, não posso, deixa eu perder pro próximo, né? Aí virou, eu ganhei. Aí passei mais uma luta, quando chegou a semifinal, o Lucas lutou com
um amigo nosso, um conhecido nosso lá de Adelaide, Léo Arruda, que eu tinha lutado com ele uns anos antes, duríssimo. Aqueles caras assim que, se eu tiver que escolher, na época, se eu tivesse que escolher um cara pra não lutar, era ele, né? Uhum. Aí ele caiu na semifinal com o Lucas. Eu pensei, pô, tomara que o Lucas ganhe dele, né? Que aí se eu ganhar, fecha aí o Lucas, a gente decide quem ganha. E ele, nossa, ganhou do Lucas assim, mas passou. Disparado. Passou assim, o Lucas só falou pra mim, pô, o cara tá duro hoje. Aí eu passei e fui pra final com ele, né? Aí eu pensei, pô, tá bom. Prata tá bom, né? Não, prata tá bom. E eu pensei, cara, se for esse a minha lição pra aprender, é não ser campeão, perder na final, pô, eu aceito a lição. Sim. Aí começou a luta, né? E porque, pô, na época eu e o Léo Arruda serem os competidores de ponta da Austrália, claro que a gente conhecia muito o jogo do outro, tudo. Sim. E naquela luta, ele começou a luta e ele nunca tenta puxar pra guarda, lutar por baixo. Ele puxou, mas puxou meio mal e eu caí do lado, já passado, já ganhei ponto, já saí na frente. Aí eu lembro que eu pensei assim na minha cabeça, eu falei, pô, quem sabe a lição é essa, cara? Eu vim competir e vou ganhar agora. Numa dessa, essa é a lição. Agora desacreditado. Aí eu falei, pô, numa dessa é isso que eu vim aqui pra aprender, que eu tinha que vir e se eu viesse eu ia ganhar. Aí, sim, pô, eu lembro que eu lutei a luta inteira com... Foi uma luta difícil, assim, bem técnica, mas sim, eu lutei com um sorriso no rosto. Aí eu falei, não, é isso, essa era a minha lição, vou ganhar, acabou. Sim, mudou tudo. Aí eu lembro que eu ganhei e falei, olha só, né, cara, uma semana de... eu falo que essa foi a mais marcante, porque, tipo assim... Eu tive outras vitórias assim mais exponenciais que essa, mas que foram... Treinei pra caramba, cheguei no dia, fiz o trabalho certo, fui campeão. Tava confiante, tava favorito. Sabe, sim, isso é o ideal do atleta. Tipo assim, eu fui pra um dia de trabalho e o trabalho ocorreu como esperado, não teve nenhum imprevisto. Sim, sim. Mas essa aí foi interessante. Que da hora. E derrota pra você, como é que você lida, mano? Você fica, puta que merda. Ou tentar falar assim, não, a próxima a gente vai ganhar. Cara, tem derrota e derrota, né? Mas sim, eu acho que assim, ó... tipo, que nem você falou dos brasileiros achar que vai vir aqui e vai detonar todo mundo porque é brasileiro. Não. E aí, pô, primeira luta já... Toda luta que eu luto é pra mim como se fosse a final do Mundial. Pode crer. Não tem... Ah, mas o cara é ruim, o cara é fraco. Beleza. Sim. Bom pra mim. Tomara que seja, mas eu só vou descobrir depois. Dar o meu melhor. Mas eu penso assim, hoje em dia... E é o que eu passo para meus alunos também. Derrota em qualquer coisa. Claro que dependendo de uma derrota que tu queria muito, tava buscando... Dói mais. Fico triste. E se eu ficar triste, se pô, acabou o evento, ia sair para jantar com o pessoal, já não tô mais afim, quero ir para casa, tô, sabe, triste, sim, frustrado com a performance, tô, sabe, envergonhado às vezes por não ter feito o que eu tinha que ter feito, não sei qual é o pior. Eu vou para casa, vou fazer o que eu tenho que fazer, largo tudo de mão, acordou no outro dia, acabou, aquilo já é passado, sabe? Hoje em dia eu vou te dizer, página virada. Hoje em dia a minha carreira como atleta não é mais tão importante para mim. Antigamente, quando eu tentava me manter numa posição alta do ranking, quando eu tinha patrocínios assim, que eu não ter um desempenho bom afetava, né? A minha vida como atleta, era muito mais pressão. Eu botava muito mais pressão. Mas hoje em dia eu compito porque eu gosto de competir. Então, se eu não for campeão, se eu não ganhar... sabe? Eu saio da luta, vou ali dar coach para os outros alunos, vou ali continuar o dia. E vida que segue. E vida que segue, sabe? Hoje em dia não me afeta tanto, mas eu entendo as pessoas que se afetam e essa é a dica que eu tento passar para meus alunos sempre. Falo, cara, se ficar triste, ficou ruim, beleza, vai lá no canto lá, senta lá, fica triste, chora... né? Pô, dá um murro na parede ali, não tão forte para não quebrar a mão, sabe? Pô, vai no banheiro, toma um banho, entendeu? Faz o que tu tem que fazer, cara. Aí, depois que fizer, desabafa ali bem, toca pra frente, porque tipo assim, aquele já é o primeiro momento da tua busca para a próxima vitória. E a mesma coisa quando ganhou. Sim. Pô, ganhou, foi campeão. Legal, comemora, festeja ali, tira foto, bota no Instagram. Sim. E aí... Mas também... Acordou no dia de manhã, também. Acabou, o campeonato foi ontem. Tu foi campeão ontem, hoje em dia tu já não é mais campeão. Hoje em dia tu tem que buscar... Sim, tem alguém já vindo buscar tua posição, né? É isso, tem um alvo. Não tem essa, né? Da hora.
Mano, eu queria agradecer a sua presença aqui, que eu só queria terminar falando um pouco mais dos programas da Legacy, pra galera que quiser participar. Tem aula free trial, como é que funciona? Então, que eu tava vendo que tem todas as nossas academias Gui. Todas as nossas academias têm aula para criança, adulto, Legal. Iniciante, avançado, Gui e no Gui, que hoje em dia tem as duas facções no jiu-jitsu ali, o pessoal que treina mais Gui e no Gui. Eu apoio kimono e sem kimono. Kimono e sem kimono. Eu apoio treinar os dois. Eu acho que os dois são bem divertidos e às vezes um complementa o outro. Tá. É bem legal. A gente oferece free trial. No momento a gente tem até uma promoção acontecendo do começo do ano, que é treine agora e comece a pagar daqui a um mês. Então o primeiro mês é grátis. Legal. Mas a gente sempre tem uma promoção acontecendo todo mês. Tá, legal. E tem free trial, a gente tem trial por 2 semanas, a gente tem várias opções. Como é que funciona? É um pacote de membership mensal ou pode ser aula avulsa? A gente tem a aula avulsa e a gente tem o nosso pacote de membership com contrato de 9 meses, de 6 meses, ou tem sem contrato também. Perfeito. A gente tem todas as opções, assim. Pô, mas o mais legal para quem está interessado é vir, fazer um free trial, ou às vezes pegar... Não precisa nem levar o kimono. Não precisa trazer nada, tem kimono, rush guard, sempre pronto, lavado, limpo, dobrado, pronto para ser importante pra ser isso. Não, é que às vezes o pessoal pensa, né? Pô, tem que comprar todo esse material para ir ter... Não, vem já dá aquela aqui, preguiça, né? Tem o kimono do teu tamanho, com a rush guard do teu tamanho, com a faixa já lá pronto para testar. Boa, legal. Então fica esse convite para a galera. Mano, eu sempre termino com uma pergunta. Nossa, que barulho. Eu ia pedir para você assinar a bandeira aqui, ó, a primeira assinatura de 2023. Com certeza. Sua assinatura, a data de hoje e uma pergunta aqui que a Austrália representa para você em uma palavra. Cara, a Austrália para mim, acho que hoje em dia, uma palavra... Uma palavra... A principal, assim, né? Pode ser várias, né? Não, claro. Uma palavra, deixa eu pensar. Oportunidade. Boa. Vou deixar aqui um espaço aqui. E, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Sigam a Legacy aqui no Instagram. Eu vou deixar tem um Instagram para todas as unidades, mas o headquarters aqui, né? Legacy _ Jiu-Jitsu _ HQ, tá? Que dia que é hoje? Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. O episódio já sai esse domingo já. E eu espero que vocês tenham curtido. Eu achei muito bacana o bate-papo para aprender sobre um pouco a história da Legacy, a sua história também, achei muito bacana. E vou treinar. Agora eu vou virar jiu-jiteiro. Se você quiser, nós faz uns 5 minutos aqui sem perder a amizade. E, mano, obrigado pelo seu tempo, de verdade. Obrigado pela mesmo, resenha. Daniel. Obrigado mesmo pelo convite aí. Pô, muito legal estar aqui participando contigo. Nós estamos juntos. Gente, também sigam Equalizando no YouTube, no Instagram. Entrem no Grupo Brasileiro em Sydney 2023 e até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu.